Salve rapaziada, essa aqui é a parte 4 do manhwa do Gelinho e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na sala de jogos, todos eles se juntam, enquanto a primeira esposa do Zhang Yi fala que depois da destruição da base de Jinshan, ele ficou muito mais cauteloso. Mas também, né, quem não ficaria? O protagonista cruza seus braços enquanto solta um leve sorriso, dizendo que é muito melhor estar seguro do que se arrepender depois. Chamando o Zhang Yi de chefe, o gordinho Shu pergunta ao protagonista se ele acha que vai haver outras forças armadas chegando, falando que seria impossível para a cidade de Tiangai ter uma força maior que uma base igual Jinshan. O protagonista, balançando sua cabeça, avisa ao gordinho que ele havia esquecido de um pequeno detalhe sobre toda essa situação. Olhando para cima, o Zhang Yi fala que eles realmente destruíram a base de Jinshan, mas exclama que as outras forças armadas podem não saber disso. Ele também diz que para as outras forças armadas eles não passam de um grupo comum de sobreviventes vivendo ali na vila. O gordinho concorda, falando que faz sentido. Muito preocupado, o gordinho Shu fala que então eles devem construir uma linha de defesa o mais rápido possível, dizendo estar muito assustado com o possível ataque das outras forças armadas. O protagonista concorda, falando que quanto mais eles demorarem, mais perigo eles enfrentarão, dizendo que devem começar o mais rápido possível. Balançando seu braço, o protagonista avisa para todos que em 3 dias todos irão até a base de Jinshan juntos, falando que irão exatamente naquele lugar onde tudo pode ser usado ao seu favor, lembrando que isso deve resolver o problema sobre os recursos. De repente, ambos notam uma coisa de diferente e tomam um susto coletivo. O gordinho Shu olha para as câmeras da base e nota que a professora está batendo na porta, se perguntando o que a professora Liang está fazendo ali. Pegando no seu queixo, o gordinho Shu pergunta ao Zhang Yi se ele não trouxe ela como sua esposa também, enquanto o Prota, com a cara de gato assustado, fala para o gordinho Shu que ele não é esse tipo de pessoa. O Prota exclama que a relação deles é uma relação normal entre homem e mulher e que ele apenas tinha uma relação de mestre e aluno, pois tinha pedido para ela ser sua tutora. Enquanto isso, o gordinho Shu começa a ter pensamentos sacanas dela, imaginando ela ser uma ótima tutora, imaginando besteira, obviamente. O Zhang Yi estava indo em direção à porta para abri-la para a professora e o gordinho Shu estava ali no canto falando que o chefe realmente sabe como lidar com as mulheres. O Prota vai com a professora Liang, guiando ela pela sua mansão luxuosa e quente na sua base. De repente, a professora toma um susto ao olhar para frente, falando que todos estavam ali com a calmaria incrível depois de tudo. Ela observa todos conversando, jogando e se divertindo e acaba falando que isso parece uma realidade muito diferente do que está acontecendo lá fora e que esse ambiente é incrivelmente familiar e que todos aqui parecem muito bem cuidados e tranquilos. A senhorita Luqueran e a senhorita Xixin chamam sua professora, que responde estar muito feliz por ver que as duas estão vivendo bem aqui, pensando que isso deixa ela muito mais tranquila. Se aproximando da professora, a senhorita Xixin fala que o irmão Zhang as trata tão bem que elas conseguem viver bem felizes ali dentro da base e tranquilas também. Pegando na mão da sua professora, ela fala que seria melhor que a professora Liang fosse morar na base também, exclamando que deve estar muito difícil para ela viver naquela geleira, dizendo que se a professora Liang estiver disposta, ela mesma pede ao irmão Zhang para ela morar ali. Ela também conta que sente muita falta da professora. A professora fala que seria muito difícil para ela morar ali na base, pois ainda tem seus outros fardos. No caso, ela não fala fardo, ela fala aluno, mas a gente sabe que são fardos, né? Do outro lado, Xinxin fala que a professora Liang está sendo gentil como sempre com seus alunos mimados. A Xinxin não desiste e fala para a professora que mesmo depois de tudo que aconteceu, eles não aprenderam nada e que as coisas não tiveram impacto nenhum neles. Ela também fala para a professora que vivendo no abrigo ela vai ter uma melhor qualidade de vida e que se ela continuar sustentando todos os seus alunos, eles nunca irão aprender a viver e lidar sozinho com os problemas, perguntando se ela vai mesmo fazer isso para sempre. Tentando convencer sua professora, ela fala que se ela quer que eles cresçam, ela deve deixar eles lidarem com os problemas sozinhos, ou eles sempre vão ser os mimados que vão depender dela. Ela fala que a professora Liang precisa deixar eles serem independentes. A Xinxin, chamando a atenção da sua professora, fala que seus alunos vão aprender sozinhos no futuro, enquanto a professora fala que Zhang Yi não permitiria que ela morasse ali e começa a se perguntar se ele realmente faria isso, sendo que ele não deve nada a ela. A gente sabe que essa professora é incrível, porém mais incrível que ela é só o like que você pode deixar nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também. Vamos continuar com o vídeo. A professora então chega até o ouvido da Xinxin, perguntando se ela deixar os alunos viverem do lado de fora não seria muito ruim da parte dela. A Xinxin então fala que vai pessoalmente implorar para o irmão Zhang sobre esse assunto. Ela também fala para a professora que não deve se preocupar com os alunos, pois o ambiente de vida deles não vai mudar se ela for morar no abrigo. Ela também diz para a professora que se os alunos dela não deixarem ela viver em paz, isso não seria egoísmo da parte deles, perguntando se isso estava mesmo certo. A Xinxin começa a pensar que se a professora Liang for morar no abrigo, ela nunca mais vai querer sair, porque ela é uma pessoa responsável e não burra. Sua aluna também diz que depois de estar acostumado a viver um ambiente tão bom e confortável, seria difícil para a professora Liang querer voltar naquele
aquele gelo infernal lá fora. Olhando para o protagonista, Shinshin fala que se a professora continuar sendo chamada e aceitar morar ali, seus alunos perderão sua proteção e isso deixará mais fácil de lidar com eles no futuro. A professora Liang, com muita vergonha, pensando que seria uma boa viver ali, fala que vai pensar no assunto. Enquanto do outro lado, Shinshin fala para a professora que está tudo bem e que assim que ela decidir deve falar com ela para ela resolver com o irmão Zhang. A professora Liang, feliz, confirma dizendo que está tudo ok. Chamando a atenção da sua tutora, Zhang Yi mostra a direção que devem seguir para irem para a sala de treinamento. Ela apenas concorda com a cabeça, dizendo vamos. Chegando à sala de treinamento, a professora Liang fica impressionada com o tamanho do espaço e que também ali tudo funciona com energia, como se eles tivessem uma reserva infinita. O protagonista olha para as roupas da professora Liang e repara que elas estão totalmente sujas e estragadas. Usando sua habilidade, ele traz algumas roupas do seu subespaço e dá para a professora, falando que elas estão limpas e serão mais confortáveis. Ele aponta para o lado, avisando que tem um banheiro logo ali e que ela deveria se lavar primeiro. Ela, corada, pensa que aqui na base tem até roupa limpa e banho quente, falando que tudo isso é realmente incrível. O protagonista repara que a professora está corada, abre seus braços e fala que dessa vez ele não falou nada demais, enquanto ela sai correndo corada com muita vergonha. Ela volta então mostrando seus atributos magníficos, avisando ao prota que agora sim ela está pronta para começar seu treino. Maravilhosa! Zhang Yi olha impressionado para os atributos fortes da professora, que até a gente está impressionado, dizendo que está tudo certo e que eles deverão começar agora. Montando sua base de ataque, a professora Liang manda ele se preparar, pois o treino dela será muito difícil para ele. O prota levanta seus punhos, chamando ela para começar, enquanto ela parte para cima dele com a intenção de dar uns cascudos generosos no otário. 2 horas e meia já se passaram e o protagonista está jogado no chão, todo derrotado, enquanto a professora fala que a base dele não é ruim, é que é realmente difícil aprender Kung Fu e requer tempo e esforço. Kung Fu Panda. Limpando sua testa, o protagonista fala para ela que não pretende virar um mestre, e sim conseguir um meio de lidar com os inimigos além de seus poderes. Ela fala que até o líder da base de Jinshan foi morto por ele, avisando que dificilmente vai aparecer alguém que possa vencê-lo. O prota faz uma cara séria e fala para ela que esse mundo é cheio de acidentes e que ninguém deveria brincar com a própria vida, falando que era melhor estarem todos preparados para o pior nessas situações. Usando sua habilidade, o protagonista invoca uma sacola de comida, dizendo que eles irão continuar amanhã, pois hoje ele está totalmente destruído de cansaço. Fraco, muito fraco, não aguentou nem 2 horas e meia. Enquanto a professora Liang pega no saco, ela pensa que se essas palavras saíssem da boca dele, ela acharia que tem alguma conspiração por trás de tudo. Mas como foi a Shinshin, que ela enxerga como uma criança, ela sabe que não teria nenhuma intenção ruim nessas palavras. Vendo o prota se retirar da sala, a professora Liang pergunta se ela poderia realmente viver ali com aquelas condições incríveis de vida. O gordinho Shu então aparece perguntando aos Zhang Yi se ele realmente pretende levar a professora para a base de Jinshan depois de amanhã, falando que uma pessoa a mais significa que eles terão mais forças caso aconteça algo. Ele também fala que, para ser honesto, embora eles tenham concluído a missão, ele reflete que não há sobreviventes na base oeste, mas tem medo de outras pessoas estarem lá, dizendo que ninguém tinha ido verificar durante todo esse tempo. O tio Yu fala que o gordinho é realmente tímido, zombando, o tio fala que ele não é maior que um rato qualquer. O gordinho Shu fala que é melhor prevenir do que remediar e acabar caindo em problemas, assim como o chefe ensinou. O protagonista chama a atenção de todos, falando que concorda com o gordinho Shu, dizendo que mesmo assim ele acha que não é apropriado levar a professora Liang no momento, avisando que haverá um momento certo. Enquanto a professora Liang sai andando por aí, nosso prota fala que sua relação com a professora não passa de uma parceria no momento, avisando que se chamá-la, ele vai dever um favor a ela, dizendo que isso é desnecessário. Ela chega então à porta da casa onde estavam seus alunos, afirmando que iria conversar com eles sobre o que eles acham da proposta que a Shinshin tinha feito para ela sobre ela ir morar na base do Zhang Yi a partir de agora. A professora Liang aparece então abrindo a porta, pensando que na verdade era melhor pensar com cuidado sobre o assunto, dizendo que deve fazer de tudo para se aproximar de Zhang Yi para que ele possa ajudar todos mais ainda. Ambos os alunos começam a correr em direção do saco de comida, gritando ótimo, avisando que agora eles têm o que comer, demonstrando muita felicidade. A professora Liang solta um leve suspiro, pensando que esses alunos não mudam mesmo, e que nessa situação eles parecem animais selvagens. Chamando os seus alunos, a professora Liang pergunta para eles se nessa manhã, quando ela pediu para eles cavarem os buracos, se eles haviam conseguido, perguntando como está essa situação no momento atual que eles se encontram. Um dos alunos, chamando a atenção da professora, questiona se ela realmente esqueceu que eles estão cansados de tanto andarem de bicicleta na base de Jinshan para poderem gerar energia. Falando com sua professora, ele diz que agora eles finalmente conseguem respirar em paz, dizendo que não podem fazer trabalhos pesados depois de passar por tudo aqui. Um de seus alunos, que quer realmente ajudar
comentários da professora fala que ele realmente tentou usar as picaretas em fachadas, mas a eficiência não havia sido muito grande e não havia conseguido muitos peixes. A professora Liang solta um leve suspiro novamente, avisando para seus alunos que eles precisam dar um jeito de aumentar sua eficiência caso eles queiram mais comida. Onde seus alunos, sentados no chão, perguntam para a professora por que há tão pouca comida, reclamando por eles não conseguirem comer direito. Outro aluno barbado no meio deles exclama que nesse frio é muito fácil para eles adoecerem se não comerem o suficiente. O outro aluno chega abrindo seus braços, motivando seus amigos, dizendo que eles iriam conseguir superar toda essa situação. Ele também lembra a todos que estão ali que até mesmo a comida que a professora conseguiu com Zhang foi fruto de muito trabalho. Enquanto todos fazem uma cara de incômodo, ele continua falando que não podem sempre contar com a ajuda dos outros para ganhar vida, exclamando que devem ganhar seu sustento com as próprias mãos. Outro aluno chato que provavelmente ainda não entendeu a situação e quer criar uma comotiva fala novamente com a professora Liang, perguntando se já que ela pode ir todos os dias ensinar artes marciais para o Zhang Yi, por que ela não pergunta para eles se eles não podem ir morar lá, dizendo que eles poderiam comer menos comida para ajudar e também ajudar nos trabalhos que houver no abrigo. Irritado, outro aluno que estava no chão fecha sua mão, falando que Xinxin e Luqueira puderam morar lá, se questionando por que eles não podem ir morar também. A professora, irritada, olha para frente e fala para seu aluno que ele é diferente de todas as duas que foram aceitas pelo Zhang Yi, lembrando para eles agradecerem a ajuda que Zhang Yi está dando no momento. A professora fala para seus alunos que Xinxin é a irmã da namorada do protagonista e a Luqueira é a melhor amiga da Xinxin, dizendo que não podem se comparar a relação que eles têm, lembrando que também ambas têm habilidades profissionais muito fortes. Dando uma bronca em seus alunos, ela pergunta qual deles tem esses aspectos a oferecer ao protagonista. Todos cercam a professora, implorando para que ela tente mais, avisando que ela é sua professora e que deve haver um jeito deles conseguir mais comida e uma vida melhor para todos eles. Lembrando a professora Liang que todos são seus alunos queridos. Ela percebe que todos estão desesperados e começa a se questionar, falando que nessa situação como ela poderia abandonar eles e dizer que vai morar na base do protagonista sem os machucar. Enquanto isso, na base do protagonista, todos se preparam para ir para a base de Jinshan coletar recursos. O protagonista pergunta se a propósito há alguma maneira da senhorita Lu consertar a parede. Ela para pensar um pouco e diz que foi fundida com a única peça durante a construção, então será um pouco difícil de reparar, mas ela também diz que vai ficar tudo bem se ela gastar mais um pouco de tempo no conserto. Com o nosso prota se retirando, ela fala que a reconstrução é possível, porém os materiais são os mais complicados de se conseguir. O protagonista ajeita sua luva e manda ela fazer uma lista dos materiais que ela precisa antes deles saírem, falando que vão até a área da construção da base de Jinshan para buscar agora mesmo. Indo em direção à base de Jinshan em seu jeep mais uma vez, o gordinho Shu pergunta ao protagonista por que ele está sentindo que o gatinho está mais diferente do que o habitual. O protagonista pergunta como assim diferente, o gordinho Shu responde que não consegue explicar de maneira clara, ele apenas tem uma sensação que algo sutil havia mudado. O Zhang Yi dá um carinho no gatinho mais fofo do mundo, dizendo que para ele está tudo normal nesse momento. Parando para pensar um pouco, o prota fala que embora não esteja tudo claro ainda, alguns mutantes podem devorar uns aos outros e absorver suas habilidades. Ele mesmo tem essa capacidade e acredita que o gatinho também tenha. Olhando para o gatinho, o prota fala que na batalha contra a base, o gatinho havia devorado muitos mutantes e por isso o poder dele aumentou bastante, dizendo que provavelmente ele está mais forte agora. No ouvido do protagonista então surge a voz da Xinxin, perguntando se o irmão Zhang já chegou até a base de Jinshan. Ele responde que não e que provavelmente já havia percorrido metade do caminho nesse momento. Ela fala que tem algo que acabou de descobrir e precisava informá-lo sobre. Ele responde que ela pode falar, pois ele está ouvindo atentamente tudo que ela está dizendo. A Xinxin aparece então dizendo que descobriu grandes informações sobre as outras grandes forças da cidade de Tiangai. O prota solta um leve sorriso pedindo para que ela continue falando o que descobriu. Ela fala que de acordo com as informações que obteve, ainda existe 4 grandes abrigos militares em toda a cidade de Tiangai. Ela fala que eles estão localizados nas 4 áreas de Jinshan. Xinxin avisa que esses lugares foram construídos há muito tempo atrás, com a perspectiva de lidarem com surtos repentinos, guerras e desastres naturais como esse. Ela fala para o protagonista que de acordo com a base de informações, os outros 3 abrigos também têm um forte espaço subterrâneo e muitos armamentos militares como materiais de guerra. Nosso prota diz saber disso e diz que havia muitos rumores na internet e fotos vazadas também. Chamando a atenção da Xinxin, o Zhang Yi fala que então a cidade de Tiangai tem 3 forças armadas além da base de Jinshan. Colocando sua mão no queixo, o prota fala que todas as bases ficam distantes de sua localização, porém ele não pode afirmar que elas não queiram expandir seu território no futuro,
A Shin responde que além dessas 3 forças ainda existe outra força especial. Ela conta que em outras 2 áreas existe um grupo de pessoas que havia se unido, transformado tudo em uma força que não pode ser subestimada, avisando que os registros deles não são bem detalhados nas informações da base. Ela reflete que é normal que muitas forças separatistas não se conheçam muito bem nesse ambiente. O Prota fala para Shin que as informações que ela havia lhe dado são muito úteis. Com a cara de alegria, ela fala para ele que irá continuar a ver as informações e quando ele voltar irá contar tudo para ele. O Gordinho Shu solta um leve suspiro de preocupação, fala que as outras forças armadas são do mesmo nível da base de Inshan e que seria muito ruim para ele ter eles como alvo agora. O Prota, com a cara séria enquanto dirige, fala que isso é esperado. Andando pela cidade com seu jeep, o protagonista fala que provavelmente 90% das pessoas de Tiangai estão mortas e que há recursos suficientes para eles compartilharem entre si. Ele também reflete que, contanto que eles não tomem a iniciativa de provocá-los no futuro, ele acredita que não haverá conflitos. O tio Yu, preocupado, fala que sempre sente que as coisas não se seguirão bem, avisando que ele sempre acha que irão acabar lutando e entrando em problemas. Todos ficam em silêncio pensativos sobre esse assunto. O protagonista, sorrindo, fala que ninguém sabe das coisas que vão acontecer no futuro, porém existe algo que ele tem certeza e pode afirmar para todos eles. Ele diz que enquanto eles continuarem ficando fortes e conseguirem alcançar uma força suficiente, não existirá ninguém que possa ir contra eles com suas habilidades especiais. Ele também reflete que ninguém irá os provocar depois dele mostrar sua capacidade total. Eles finalmente chegam ao local da base e o protagonista fala para eles irem tirar todas as armas e recursos que acharem. Ele grita "vamos" enquanto corre na direção da antiga base de Jinshan, que está no meio da nevasca intensa. Do outro lado, vemos que tem 2 grupos de pessoas e nos é mostrado que minutos atrás estava rolando conflito na frente da base destruída. Um dos homens fala que desse lado a base parece estar completamente bloqueada, avisando que desse jeito eles não poderão passar por esse lado. Enquanto isso, do outro lado, um cara mais arrogante, de cabelo vermelho, diz que não imaginaria que esse lugar iria ser destruído por um míssil, avisando que provavelmente o líder da base ofendeu o distrito acima e recebeu a destruição como punição por ser arrogante. O de cabelo branco aparece dizendo que o líder da base de Jinshan sempre foi muito arrogante e vaidoso, contando que isso era o que ele recebeu por consequência de seus atos. O ruivo fala que mesmo assim é horrível que tenham tido uma viagem perdida depois deles gastarem tanto recurso para chegar até ali. Ele reflete para o outro que daria muito trabalho para eles lidarem com aquilo tudo e o acampamento está muito distante dali, avisando ser impossível mobilizar mão de obra por enquanto. Ele também conta que mesmo destruída, a base de Jinshan é um pedaço de carne das bem gordurosas, refletindo que enquanto essa passagem puder ser aberta e acessada, terá uma grande quantidade de suprimentos restantes a ser obtida lá dentro. Ele pergunta ao cara de cabelo prateado se ele destruir a passagem com seus poderes de mutante, como seria possível movimentar todos os suprimentos e materiais que tem lá dentro com poucas pessoas, irritando o cabeça de xícara no processo. Ainda irritando o cara de cabelo prateado, o Rivion fala que a base dele se encontra a mais de 20 km dali, avisando que fica do outro lado da cidade de Tiangai. O cabeça de xícara questiona como eles conseguiriam fazer o que a base deles não conseguem. O Ruivinho, todo confiante, fala que não tinha muita esperança dessa vez e que vieram ali somente para confirmar os fatos. O cara que não cala a boca coloca o pé nos destroços e fala que agora que eles confirmaram que todas as pessoas da base de Jinshan estão mortas e acabadas, é que a notícia ficou boa para eles. Ele continua falando, dizendo para o cabeça de xícara olhar para as outras bases e diz que não são muito inteligentes e que provavelmente não irão perder tempo recuperando os recursos que se encontram ali na base de Inshan. Ele fala que não acha certo que a outra base que estava muito mais perto não tenha vindo confirmar eles mesmos, chamando eles de bastardo preguiçosos. Provocando um ruivinho, o cabeça de xícara fala que é uma pena que a base de Jinshan tenha sido destruída, mas reflete que infelizmente eles não conseguirão tomar esse território como ele. O outro responde que daqui a pouco as pessoas da base inimiga vão se beneficiar se eles conseguirem esse território. Podem limpar a herança da base de Inshan para eles mesmos, se aproveitando de seus recursos valiosos, avisando que assim as forças deles irão parar lá no céu. Com um olhar de ódio, o cabeça de xícara pergunta se aquele idiota está tentando semear discórdia entre eles. O Ruivinho responde que todos são pessoas sensatas, porém quando chegar o momento final, nenhum deles irá agir como uma pessoa nobre fingindo ser algo que não é. Lá de trás, escondido nos escombros da base, aparece o protagonista junto com o tio Yu e o Gordinho Shu, falando que deve haver pessoas de outras bases na frente da entrada, refletindo que eles estão usando as roupas de combate da base Jinshan, então eles serão considerados inimigos assim que forem vistos. O tio Yu fala que não sabe mesmo se são as outras forças que a Shin comentou, enquanto o Gordinho Shu fala que é difícil dizer, contando que podem ser apenas sobreviventes da redondeza. Acenando sua mão, o protagonista avisa para eles que irão chegar mais perto e se apresentar,
e vê o que está acontecendo entre eles. Indo em direção às pessoas que estavam lá na frente da base, o cabeça de xícara nota sua presença, olhando para o símbolo e se perguntando se eles são sobreviventes da base de Jinshan. O cabeça de xícara fica surpreso, falando que havia achado que todos os moradores da base haviam sido mortos no ataque, dizendo que não havia esperança de encontrar pessoas vivas ali ainda. Se aproximando das pessoas que estavam ali, o protagonista pergunta o que eles querem na frente da base, questionando se eles querem iniciar uma briga contra eles. O Rivium começa a tirar o seu da reta, avisando que eles não estão ali para brigar. Ele reflete que eles, da seita da Flor da Neve, sempre foi uma organização pacifista. Se retirando do local com seus amigos, o Rivium fala que se eles tiverem algo para conversar, que eles comecem logo, pois ele iria se retirar nesse exato momento. De canto, o Rivium pensa que não está interessado em entrar em brigas, lembrando que nenhum deles pode entrar na base de Jinshan agora, pensando que seria inútil enfrentá-los. O cabeça de xícara, querendo adiantar seu tempo de vida, questiona o protagonista, falando que a base foi toda destruída, perguntando como eles ainda estão vivos depois disso tudo, e por que eles acham que pode falar daquele jeito com ele. O protagonista em sua mente pensa que provavelmente ele já percebeu. O protagonista, ainda tentando apaziguar a situação, fala para o cabeça de xícara que agora que ele confirmou a destruição da base de Jinshan, ele não precisa fazer mais nada, mandando ele ir embora agora e avisando que também iria. Zhang Yi começa a se retirar junto com o tio e o gordinho, pensando que eles irão se retirar e depois que todos forem embora, eles voltariam para coletar os recursos como medida de evitar o confronto com eles. O cabeça de xícara, que na minha cabeça já cansou de viver, manda eles pararem, perguntando quem foi que deu permissão para eles saírem dessa maneira. O prota olha para trás e fala que não querem problema e que não deveriam tentar e nem se importar com eles, pois eles não buscam confronto. Olhando com uma cara de psicopata para o prota, ele pergunta se eles não estão mesmo entendendo o que está acontecendo ali nesse exato momento. Ele fala que se a base de Jinshan foi totalmente destruída e eles estão ali perto, significa que eles têm suprimentos suficientes para sobreviver, certo? O gordinho Shu se assusta olhando para trás, percebendo que o cabeça de xícara tem uma habilidade. Ele pergunta se ele é um mutante então. O cara de cabelo prateado responde que sim, ele é um mutante, e essa frase me lembrou muito aquela novela antiga dos mutantes que passava na Record. O cabeça de xícara fala que já que ele sabe da sua existência, ele deve saber que para ele matar pessoas fracas como eles é igual a esmagar uma formiga. Ele começa a se aproximar do protagonista, avisando que agora que ele sabe a situação em que se encontram, deve parar de falar besteiras e deixar seu suprimento para trás imediatamente e ir embora. O protagonista abaixa sua cabeça e avisa que ele realmente tentou evitar problemas, porém agora ele seria um homem morto por insultar e ameaçar seus amigos. Ativando seu Sharingan azul, o protagonista desfere um tiro no pescoço do cabeça de xícara, mandando ele jogar com os anjos como ele sempre faz. Os soldados ficam assustados ao verem um pensador do seu líder virar uma bola de basquete indo em direção à cesta. O gatinho então se transforma na sua forma titã, ficando enorme, partindo para cima dos seus novos brinquedos de morder. Ele agarra o primeiro boneco com a boca, agradecendo ao prota por ter dado novos brinquedos a ele. Com os dois brinquedos na boca, o gatinho começa a mastigar para testar se eles são mesmo de borracha ou se eles são biscoitos disfarçados de brinquedos. Cuspindo no chão, o gatinho pensa que eles não têm um sabor legal e o protagonista observa, falando que parece que havia somente um mutante nesse grupo inteiro. Usando seu poder do amor, o protagonista se aproxima do pensador do cabeça de xícara e fala que é uma pena que eles tenham apenas uma pessoa que havia despertado o poder superior. O gordinho Shu abre seus braços e fala que quem pensar que ele era tão fraco, mas foi tão arrogante, por isso ele mereceu morrer como um inseto mesmo. Calma, Vegeta inchado. O prota andando na direção do corpo fala que isso é o que acontece com pessoas que nunca enfrentaram a dura realidade desse mundo. O prota fala que a base Zanyo não deve ter experimentado batalhas em grande escala e por isso devem achar que esse mutante é alguém extremamente forte, sendo ele o mais fraco que ele já viu. Cansado de tudo aquilo, o protagonista chama o gordinho Shu e o tio Yu para entrarem logo na base de Jinshan e ver o que há lá dentro, questionando que não precisarão de ajuda para transportar tudo. Ativando sua habilidade, o protagonista coloca os caminhões que estavam empatando sua passagem deles em seu subespaço. Fazendo carinho na cabeça do gatinho, o protagonista pede para que ele lidere o caminhão abaixo, apontando para uma grande escada à sua frente. O gatinho começa a ir devagar, enquanto o protagonista junto com os outros colocam aqueles capacetes que vem lanterna na cabeça, falando que estava tudo bem e que não há nenhum perigo no caminho agora. Andando pela base, eles encontram várias vítimas do seu último ataque à base de Jinshan, pensando que ali estava realmente um caos total. De repente, eles chegam até uma porta que estava extremamente fechada
fechada e o gordinho Shu fala que estava suando frio, pensando que aquele lado deveria haver algo assustador de se ver. O protagonista, confiante, fala que não tem medo dos vivos e se houver algo espectral ele tem certeza que não poderá tocar, perguntando se o gordinho acha mesmo que ele pode ser machucado com tanta facilidade. O Zhang Yi manda ele parar de frescura e procurar logo a porta de onde ficam os suprimentos e armamentos dessa base. Eles passam por mais uma porta, se questionando se havia algo chegando. De repente, eles percebem que tem uma porta diferente ali, como se ela fosse muito mais resistente que as outras portas, e que provavelmente era ali que estavam os suprimentos que eles queriam. O prota abre a porta e fica muito surpreso, sem acreditar naquilo que seus olhos conseguem ver agora. Todos eles se juntam para ver o que tem lá dentro, e todos eles ficam extremamente surpresos, falando: "Oh meu Deus, ganhamos na loteria." Nos é mostrado então que há muitos armamentos militares e muitos suprimentos, um verdadeiro achado nesse tempo ruim, até aviões e tanques de guerra. O Tio Yu, impressionado, corre em direção aos armamentos, falando que há armamento suficiente para formar uma divisão militar moderna por completo. O protagonista fala que não há só isso, mas parece que toda a arma e equipamento da cidade de Xangai foi levada para a base de Jinshan e guardada ali. O gordinho Shu se aproxima do protagonista, abrindo suas mãos, falando que essas armas são incríveis, porém nesse tempo frio elas podem não ser úteis para eles. O protagonista fala que é claro que ele sabe disso. Ele fala que se elas fossem usáveis, provavelmente o antigo líder da base de Jinshan teria usado elas no dia que resolveram atacar o seu abrigo. Ele conta que, no entanto, só porque elas não podem ser usadas, não significa que não podem usar elas na sua linha de defesa para fortificar mais ainda, impressionando o gordinho Shu, que fica de boca aberta. O Tio Yu, ainda muito impressionado com as armas, avista uma arma de guerra que provavelmente derrubaria um avião e pede ao protagonista que lhe dê 2 dessas como presente. O protagonista manda ele não se preocupar, pois essas 2 armas que ele quer já são dele. Ele avisa que irá guardar no seu subespaço e quando ele quiser e precisar, basta falar com ele para pegar. Assim ele economizará espaço no abrigo. O protagonista aponta para o lado e fala para ele continuar verificando tudo e manda ele escolher tudo o que ele quiser, pois será dele. O protagonista também exclama que ele irá preparar todos os equipamentos que ele escolher para que ele possa usar em batalha sem dificuldades nenhuma, e o Tio Yu faz uma cara de preocupado com tudo isso. O protagonista então começa a colocar tudo o que encontra em seu subespaço, pensando que é verdadeiramente um achado dos deuses. Após absorver tudo o que havia dentro da base, eles partem em retirada da sala, falando que eles irão ver se encontram algo além dessas armas e suprimentos. O protagonista repara que logo à sua frente há uma pilha de escombros que seria muito difícil de passar. O Tio Yu ativa sua habilidade e com sua força monstruosa ele consegue tirar todos os escombros da frente, deixando a passagem livre novamente para que possam seguir procurando as coisas. Eles continuam caminhando pela base destruída, sempre à frente. O gordinho Shu de repente fala que complicou tudo, pois todas as máquinas estão quebradas e provavelmente não servem para ser utilizadas. O protagonista diz que não importa e que irão levar também, pois essas máquinas poderiam armazenar dados úteis para eles. Ele chega perto da mesa e fala que, por exemplo, aquele notebook poderia ter alguma informação útil que a Jinshan ainda não havia descoberto na base de dados. O gordinho, que carrega o espírito do medo em seu corpo, de repente toma um susto com algo e faz uma cara de espanto extremo. Ele aponta para uma pilha de pedras, porém não consegue falar nada de tanto medo. Ainda com medo, o gordinho Shu cria coragem e joga uma pequena pedra em direção às pedras caídas no chão, se perguntando o que era aquilo que havia se movimentado. Do nada, inúmeras baratas começam a sair debaixo das pedras. Ave Maria. O protagonista, com a cara de nojo, fala que provavelmente esse era o laboratório nutricional que a professora Liang tinha comentado antes. O protagonista pega no ombro do gordinho, avisando que alguns insetos e baratas foram usados para fazer alimentos experimentais há alguns anos, e que, embora pareça muito desgostoso, eu mesmo quero vomitar com essa informação, mas os chineses aceitam tranquilo, fazer o que, né? Ele fala que mesmo que pareça desgostoso, o valor nutricional da comida é bem alto para o corpo humano. O protagonista começa a zombar do gordinho Shu, perguntando por que a coragem dele é tão curta, falando que ele se comporta como uma mulherzinha. Oxi, qual foi, prota? Vai esculachar mesmo? O gordinho responde que não tem medo de baratas e que o susto foi apenas por causa do choque do movimento. Zhang Yi olha para o equipamento ao seu lado e se questiona em seus pensamentos se ele poderia levar isso também, se perguntando se ele fosse consertado o que poderiam fazer com eles. Ele ativa sua habilidade, falando que não faz mal levar isso, pois poderá ser útil no futuro. Saindo daquela sala, o protagonista fala que já está tudo ok por ali e que deveriam continuar caminhando e procurando outros lugares agora. O gordinho Shu, com seu medo mais uma vez, fala que as baratas realmente
provavelmente são seres muito resistentes e que conseguem viver até mesmo naquele ambiente hostil. Lembrando que se elas passarem por uma mutação, elas serão incrivelmente difíceis de lidar. Eles continuam a caminhar no corredor enquanto de repente o gatinho percebe algo estranho e entra em pose de ataque, olhando para trás muito assustado. Todos eles se viram rapidamente, prontos para atacarem, enquanto o protagonista fala que sente como se algo estivesse espiando das sombras, mas lá no fundo não há nada. O cara tá doido. Ele pensa que isso é muito estranho, pois até o gatinho sentiu algo e ele mesmo assim não consegue ver nada andando atrás deles. O protagonista fala que eles devem limpar esse lugar o mais rápido possível, pois ele está dando muitas vibrações ruins, como se houvesse algo muito ruim ali. De repente, eles encontram outra porta, extremamente blindada e fechada. Parece que vai ser muito difícil de abrir. O tio Yu chega perto, pedindo para eles que se afastem, avisando que irá tentar abrir com sua força monstruosa. O tio Yu ativa sua habilidade de super força e desfere um super soco na porta. O protagonista, zombando, fala que essa porta parece que não irá abrir tão fácil, enquanto o tio Yu fica surpreso por não ter conseguido nem arranhar a porta direito. O Zhang Yi, que está à frente do seu tempo, puxa um lança-chama, ou sei lá o nome dessa arma que dispara fogo, e o tio fica impressionado, perguntando se ele vai usar aquilo para derreter a porta. O protagonista, verificando a arma, fala que vale a pena gastar um pouco de recurso, pois parece ter alguma coisa muito interessante nessa sala, senão ela não estaria com essa porta tão resistente e segura. Dando lança-chamas para o tio Yu, o protagonista fala que está contando com ele para essa missão de abrir uma passagem na porta. O gordinho Shu faz uma cara de trouxa, falando para o protagonista que ele achava que ele mesmo iria fazer isso. O prota coloca as mãos na cintura e fala para o gordinho que ele não pode fazer isso, pois ele não tem experiência no assunto. O prota continua falando, dizendo que tio Yu está acostumado com esse tipo de arma, já que desde a época que ele era guarda de segurança ele mexia com isso. O tio Yu, animado, fala que ele costumava fazer soldagem e pode usar isso tranquilamente. Ele começa então a atacar fogo na porta, aparentemente conseguindo fazer com tranquilidade. Em seguida, vemos que ele conseguiu montar uma rachadura do tamanho de uma porta, usando aquela arma. O tio Yu, que é um cara tranquilo, mete uma bicuda na porta que havia feito com lança-chamas, pensando que tá tudo certo agora. Aparentemente, ele descontou a raiva por causa do soco dele, que não deu certo lá no começo. Quando eles entram, eles se deparam com outro depósito enorme, que parece até aquele depósito do começo da obra, onde o protagonista trabalhava. De repente, o tio Yu chama a atenção do protagonista, falando que ali no canto há algo interessante, pois está coberto com a lona. O protagonista vai até o local, percebendo que é algo importante, pois está coberto com uma lona muito grande, mesmo estando dentro da base. Puxando a lona, o protagonista fala que aquilo é material de construção e que provavelmente foram levados até ali para consertarem a base de Jinshan ou modificá-la. Ao puxar a lona, o protagonista percebe que tem muitos materiais de construção e que provavelmente eles precisarão levar todos para fortificar sua base, avisando que tem muitos recursos valiosos ali. Ele dá um peteleco na barra de ferro, avisando que tudo ali é de qualidade militar, pensando que vai ser ótimo para construir uma linha de defesa muito forte e impenetrável. Com a cara de bobão, o protagonista ativa sua habilidade, agradecendo aos deuses, falando que com certeza eles irão levar tudo que tiver ali. De repente, o protagonista nota que ali no canto tem outra porta que parece bastante interessante. Ele vai até a porta, a abre, pensando que se tiver mais recursos será ótimo para construir sua linha de defesa mais forte ainda. Quando eles entram, eles percebem que é uma sala de comida e suprimentos. O protagonista estende sua mão e fala que na casa dele tem mais comida do que o suficiente. Também o cara roubou um monte de mercado, né? Avisando que eles podem ficar com todos os suprimentos e dividirem entre si. O tio Yu, com vergonha, fala que o Zhang Yi e o gordinho deveriam aproveitar mais esses suprimentos, pois foram eles os principais contribuintes na luta contra a base de Jinshan. O tio Yu fala que sem ele, provavelmente nenhum deles nem sonharia em vencer a base de Jinshan. Ele também fala que seria melhor que o prota guardasse tudo, pois ali havia comida suficiente para uma pessoa viver tranquilamente por 20 anos, avisando que quando eles precisassem, eles iriam até o prota para pegar. O Zhang Yi chega até os dois, colocando sua mão em seus ombros, falando que eles são seu povo, então não precisam tratar ele como estranho, avisando que ele, o Zhang Yi, nunca esquecerá dele sempre que houver alguma coisa boa para obter. O prota, olhando para a gatinha, fala que seria muito ruim se eles precisassem carregar aqueles suprimentos, então ele vai guardar tudo no seu subespaço, e quando eles quiserem, basta pedir que ele irá entregar tudo. Ambos apenas concordam, felizes por não precisarem carregar nada. Aparentemente, então, fora da base, onde o protagonista usa sua habilidade de subespaço para jogar pedras na entrada, falando que eles precisam selar aquele lugar novamente, para que outros não possam se aproveitar da antiga base de Jinshan. Olhando para trás, o prota fala para o gordinho Shu que ele deveria colocar mais camadas em cima das pedras, pedindo para
para que ele use sua habilidade de controlar a neve para isso. O Gordinho Shu ativa o modo Majin Buu e começa a usar sua magia com suas mãos brilhando. Parece um Majin Buu gordo transformando geral em chocolate. Usando sua habilidade de chocolate, quer dizer, sua habilidade de controlar a neve, ele coloca camadas em cima das pedras que o Prota havia lançado. Eles conseguem selar totalmente a entrada, ficando felizes, e o Prota então chega avisando que eles devem se retirar, pois já fizeram tudo o que precisavam e podiam. Ele usa sua habilidade novamente, trazendo seu fiel Jeep de volta. Ele fala que eles acabaram de colocar pessoas da base Zanrou para dormir, refletindo que se houver reforços, eles estarão com problemas. Já dentro do seu carro, ele fala que é melhor que eles saiam de fininho por enquanto, para evitar que eles tenham mais problemas por agora e não precisem enfrentar outra base. Do outro lado, vemos que a professora Liang acabou de chegar na base do protagonista. Sua primeira esposa aparece pedindo desculpas, avisando que ele havia saído com seus amigos para resolver um pequeno trabalho importante. A primeira esposa pergunta para a professora Liang se não seria melhor se ela adiasse sua aula de hoje para amanhã, deixando a professora muito surpresa, falando que isso seria muito difícil. A professora conta que para o Zhang Yi pode não fazer diferença um dia a menos de aula, porém para ela significa que seus alunos ficarão um dia inteiro sem se alimentar, por conta dela não ter conseguido levar comida. A primeira esposa, um pouco constrangida e com cara de vergonha, conta para a professora Liang que ela havia esquecido desse pequeno detalhe também. Ela diz para a professora que não tem muita coisa que ela possa fazer, perguntando se ela não teria interesse de almoçar com eles hoje, já que ela havia feito vários pratos deliciosos, deixando a professora babando só de ouvir o nome dos alimentos. A professora Liang, hesitante, recusa, dizendo que ela tem que agradecer, porém como o irmão Zhang não está, ela iria se retirar e voltar amanhã para ensiná-lo. A primeira esposa põe a mão em seu rosto e pede desculpa pelo seu marido fazer a professora Liang andar à toa hoje. Do outro lado, a professora apenas responde que está tudo bem e que ela entende que o Zhang Yi tem muitos afazeres. Um pouco constrangida, ela fala que é sempre o tutor que deve se adaptar ao horário do aluno, questionando como pode uma simples tutora definir um horário para um aluno. Ela sai correndo com vergonha, avisando que não incomodará elas e que todos poderiam ir comer em paz, avisando que já estava de saída. A primeira esposa apenas dá um sorriso, falando que a professora Liang realmente é uma pessoa muito adorável. A Xinxin vem falando que a professora Liang é resistente como uma verdadeira guerreira, enquanto a primeira esposa apenas diz que se ela tivesse pedido, ela teria feito uma pequena marmita para que ela levasse para comer no seu abrigo. A Xinxin fala que provavelmente se ela levasse uma poção, conseguiria ser muito pior do que se ela comesse ali. A primeira esposa ficou confusa e questiona como assim seria pior. Ela responde com a cara de psicopata que seus colegas de classe não são tão gentis e generosos como a professora. A Xinxin explica que se ela levasse apenas uma poção, provavelmente ela não iria comer sozinha, e isso poderia até mesmo causar uma confusão entre os alunos, deixando a sua prima muito surpresa com tudo isso. Ela conta que 12 pessoas para comer somente uma porção pequena de comida seria impossível, e que isso causaria uma guerra, pois começariam a brigar e se xingar para ficarem com a comida, causando uma destruição e até morte no abrigo deles. A Xinxin conta que provavelmente a professora Liang já está exausta de cuidar deles, então ela vai adicionar mais trabalho a ela mesma. A primeira esposa se questiona por que o Zhang Yi não havia avisado para ela antes se sabia de tudo isso. Do outro lado, a Xinxin fala que provavelmente isso deve fazer parte do plano do Zhang Yi para conquistar a professora Liang. A primeira esposa, juntando suas mãos, pergunta para sua prima se ela quer dizer que o Zhang Yi havia feito isso de propósito. A Xinxin responde que sim, que provavelmente o Zhang Yi havia pensado nisso com antecedência. Toda corada, rodeada de corações, a Xinxin fala que ele aproveitou a oportunidade e que estaria ocupado para fingir ter esquecido o acordo com a professora, aproveitando o caos para criar problema e perturbar os alunos, criando um caos no coração da professora. Enquanto a cabeça da Xinxin frita com pensamentos, a primeira esposa pensa que esse realmente é o estilo do Zhang Yi. Mostrando o carro onde está o protagonista, ela pensa que ele é todo delicado, mas por trás de toda a ação que ele faz tem alguma coisa por trás, falando que ele é realmente muito esperto e preparado para tudo. Dentro do carro, o protagonista coloca a mão na sua cabeça, lembrando que havia esquecido de contar para a professora Liang que ele iria sair hoje. Enquanto andava em direção ao seu abrigo, a professora Liang percebe algumas pessoas lá na frente e fala que são sobreviventes da cidade de Juxia, que não podem fazer nada além de lutarem para sobreviver. Ela observa eles, falando que a esse ponto eles só podem morder os dentes e aceitar o fio extremo para sobreviver, falando que enquanto isso, aqueles alunos só contam com a caridade e a bondade dos outros para terem alimento. Segurando seu braço, a professora Liang fala que realmente o Zhang Yi estava certo, refletindo que ela havia super protegido seus alunos demais.
Ela caminha confiante de volta para seu abrigo, pensando que dessa vez ela irá enfrentá-los e sair da sua zona de conforto imediatamente, pensando que ela também merece viver. Ao chegar no abrigo, os alunos correm em sua direção, perguntando por que a professora Liang havia voltado mais cedo e de mãos vazias. Ela responde que o Zhang Yi precisou sair, avisando que não haverá comida hoje. Ela também fala que se eles quiserem algo, precisarão ir pescar e conseguir alguns peixes. Os alunos entram em desespero, perguntando por que ele não disse antecipadamente antes de sair. Outro aluno, irritado e assustado, fala que se ele não está em casa, as outras pessoas que estão lá poderiam oferecer um pouco de comida para ele, dizendo que isso seria o mais humano a se fazer. A professora Liang, tentando acalmar todos, fala que não devem pensar em culpar os outros, e sim aprenderem a conseguir comida com suas próprias mãos. Um dos seus alunos avisa para a professora que da última vez que ele foi pescar, ele acabou machucando suas mãos e suas feridas não cicatrizaram ainda, avisando que está doendo muito. Uma garota diz que não podem fazer esse tipo de coisa, pois é muito difícil e eles não são pescadores. Uma aluna irritada pergunta se a propósito a senhorita Lu e a Xinxin não são pessoas horríveis e cruéis, falando que elas não se importam nem um pouco com eles. Ela grita, falando que foram colegas durante anos e mesmo assim elas só se importam com o próprio umbigo, sem pensar em seus colegas e amigos em momentos nenhum. Todos se juntam para falar mal das duas. Um deles fala que elas realmente são pessoas malvadas e egocêntricas. Acho que eles esqueceram que eles queriam largar ela para a morte no ginásio, né? Mas vamos relevar. Outro carinha fala que já convidou a senhorita Lu para tomar chá com leite há 2 anos atrás e mesmo assim ela nem sequer quer saber de ajudar ele agora. Um cara de cabelo azul fala que eles são parentes distantes e mesmo assim a Xixi não tá nem aí pra ele, dizendo que na primeira oportunidade que ela teve, ela abandonou ele e foi viver uma vida luxuosa. Discutindo entre si, ele fala que realmente achou que ela era uma boa pessoa no começo, porém agora eles percebem que elas não passam de pessoas ingratas e ruins, que só ligam para um próprio nariz. A professora Liang fica surpresa, falando que essas pessoas realmente jogaram água nas duas crianças que quase morreram em suas mãos sem motivo nenhum aparentemente. Eu tô desde o começo da obra falando pra professora Liang que esses alunos não prestam, ela tem que se tocar, cara. Ela fecha seus punhos pensando quais melhores universidades, quais as crianças nobres de classe alta e talentos de alta qualidade. Ela começa a se questionar qual a diferença entre esses alunos e um bando de vagabundos. Finalmente essa mulher caiu na real, meus amigos. Finalmente. Ela se irrita mandando todos calarem a boca, avisando que tem algo para anunciar e que devem ouvir com muita atenção. Ela fala para seus alunos que a partir de hoje ela irá morar na base do Zhang Yi junto com a senhorita Lu e a senhorita Xinxin e todos os outros irão lá. Virando seu rosto, ela fala que precisa ser firme, ela precisa parar de mimar seus alunos, refletindo que isso não pode continuar da maneira que está. A professora Liang continua presa em seus pensamentos, dizendo que deve deixar eles aprenderem a viver sozinhos. Um dos seus alunos, que ainda não entendeu a situação, chama a professora sorrindo, falando que então ela quer levar todos eles para morar no abrigo do Zhang Yi também. A professora Liang tira sua mão, pensando que ela precisa enfrentar eles e acabar com essa palhaçada, senão eles nunca irão crescer, respondendo que não é bem assim que as coisas vão ser a partir de agora. Ela responde que ela é a única pessoa que deixou o passado para trás, avisando que todos eles têm que ficar ali e aprender a viver com suas próprias habilidades, sem depender dela para tudo. Ela ainda fala que o Zhang Yi prometeu lhe oferecer 10 porções de comida por dia e que ela dará essas 10 porções para eles poderem comer e que devem se virar sozinhos com o resto que precisarem. Um deles começa a chorar, perguntando como a professora Liang pode simplesmente deixá-los viver sozinhos ali, exclamando que ela não era assim, perguntando por que ela havia mudado tanto. Outro aluno irritado chama a professora Liang de egocêntrica, dizendo que ela só pensa nela mesma. A professora Liang, com a cara de chateada, responde a todos que ela já se decidiu e que não há nada que eles falem ou façam que vai fazer ela mudar de ideia agora. Ela se vira dando tchau para seus alunos, avisando que é melhor que todos eles se preparem para a vida, ou todos irão acabar mortos por não saber se cuidar. Ela reflete que ela tentou ajudar, porém eles apenas queriam subir em suas costas durante todo esse tempo. Saindo do abrigo, ela pensa que vai ser melhor assim, e que eles não podem mais ser tão dependentes dela. De volta ao abrigo do Zhang Yi, vemos a primeira esposa recebendo a professora novamente, perguntando por que ela estava ali de novo, e a professora Liang aparentemente está muito envergonhada para conseguir falar algo. A primeira esposa do Zhang Yi fala que vai deixar que a senhorita Lu e a sua prima Xinxin acompanhem a professora, falando que já que elas são próximas, ela poderá falar mais abertamente com elas, enquanto a professora Liang com vergonha apenas agradece a ela por isso.
Na sala, sentados no sofá, a senhorita Lu conta para a professora que o irmão Zhang é ótimo com elas e que as trata super bem, não deixando elas fazerem nem trabalho doméstico. A senhorita Lu fala que o protagonista também montou um estúdio somente para que ela pudesse perseguir seus hobbies e sonhos, dizendo que está muito mais feliz do que quando estava na escola, enquanto a professora fala que o Zhang Yi apenas foi atraído pelo seu talento com máquina. A Xinxin então chama a atenção da professora, falando que depois que eles foram morar ali, a qualidade de vida deles melhorou bastante, perguntando para a professora se ela também não quer morar ali com elas. A professora chama a atenção da Xinxin, falando que o protagonista realmente estava certo desde o começo. Ela falou que sempre esteve protegendo seus alunos e por isso eles se tornaram muito dependentes e egoístas como sempre, cobrando e cobrando. A Xinxin pergunta para a professora se mesmo com tudo isso ela sente no fundo do coração que quer ir morar ali. A professora confusa não consegue responder, falando que isso é... Sendo cortada pela Xinxin, ela fala para a professora que está tudo bem, todo mundo tem direito de buscar felicidade e que ela está fazendo a coisa certa para ela e para seus alunos, falando que somente assim eles poderão aprender a viver corretamente como adultos, sem depender tanto dela. Chorando, a professora Liang fala que a Xinxin e a Lu realmente são pessoas incríveis, diferentes dos outros alunos que não se importam nem um pouco com ela. Ambas abraçam a sua professora, falando que ela tem feito um ótimo trabalho e que não importa a sua escolha, ambas irão apoiá-la e incentivá-la a seguir o caminho que ela achar melhor sempre. A professora Liang limpa seu rosto com um olhar determinado, pensando que ela fará de tudo para o Zhang Yi aceitar que ela viva ali no abrigo também. Tomando um chá, a professora Liang pede para suas alunas que por favor ajudem ela a convencer o Zhang Yi quando ele chegar. Ambas apenas sorriem, concordando com ela, falando que ajudarão com tudo que ela precisar. A senhorita Lu fala para a professora Liang que ela não precisa se preocupar, pois com suas habilidades incríveis ela tem certeza que o irmão Zhang irá aceitá-la sem pensar duas vezes. Do outro lado, a Xinxin fala que era para a Lu parar de falar besteiras assim. Ela avisa que ela não pode assumir a responsabilidade demais, pois se o irmão Zhang voltar e mudar de ideia e decepcionar a professora Liang, como ela poderia lidar com isso depois? Assustada, a senhorita Lu fala que é verdade que ela havia dito. A Xinxin então chama atenção novamente, falando para a mestre Liang que realmente o irmão Zhang é alguém muito gentil, porém ele também é muito precipitado. Com uma expressão muito séria, a Xinxin fala que o protagonista tem requisitos muito rigorosos para cada membro que entra no seu grupo. Levantando no seu dedo, ela fala que se ela quer mesmo viver ali, ela deveria estar preparada mentalmente, pelo menos para aceitar que deve obedecer às ordens deles, independente da situação. Com a cara de trouxa, a professora Liang pergunta qual tipo de coisa que geralmente o Zhang Yi faz ou pede para todas. A professora Liang fica corada, pensando que ela consegue ver a relação que ele tem com as outras duas, percebendo que ambas são suas esposas. Ainda corada, bebendo seu chá, a professora fala que nessa família, exceto por ele, todas as outras quatro são mulheres, se perguntando se então, se ela for morar no abrigo, ela também terá que ser esposa dele ou fazer algo do tipo. Ela bate seu rosto pensando no que acontecerá a seguir, pensando que fica embaraçada somente de pensar nessas possibilidades, enquanto do outro lado a Xinxin percebe que sua professora é uma medrosa quando se trata de assuntos amorosos, falando que seria muito legal se você deixasse o like no vídeo, e se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você poderá ser notificado toda vez que eu lançar a continuação dessa obra. Quero agradecer de coração a todos que assistiram até aqui, e não esqueçam de comentar se vocês querem a continuação ou não. Também podem pedir obras nos comentários que eu vou estar lendo todos. Valeu minha tropa e até o próximo vídeo.